só tenho 10 seguidores. Dá pra monetizar mesmo assim? Será que dá mesmo? Tenho uma ótima notícia pra vocês. Com o Live Tip dá sim. Usando o Live Tip, seus seguidores mandam perguntas pagas e você recebe direto no Pix ou Bitcoin, sem complicação e sem espera. Tem outras plataformas por aí, mas você precisa de aprovação, um processo complicado ou até ter um público muito grande. No Live Tip, qualquer um pode começar. Criou, compartilhou, recebeu e o melhor, o suporte é humanizado. Você fala com quem realmente resolve e te entende. Sejam bem-vindos a mais uma live no canal do Live Tip. Hoje a gente também está transmitindo no X do Live Tip. A gente tá muito chique, gente. Olha, é algo impressionante. Isso eu nunca pensei que eu ia estar fazendo essa quantidade de live com esse quantidade de plataforma sendo transmitida ao mesmo tempo. Isso é muito legal e muito interessante. Hoje eu tô com a Andrea. Eu sou suspeito, tá? Porque eu tenho maltês, então hoje eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. E eu gostaria que tu te apresentasse, André, que falasse um pouco de ti. E hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Ah, sim. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Andreia, criei cachorrinhos por 15 anos, né? York, Maltês, Lhasa, Shih Tzu, Spitz alemão, né? E agora estou entrando nessa. Hoje eu trabalho com banho e tosa, né? E hotelzinho. E trabalho também com. Estou entrando no digital nessa área do pet, né? Estou fazendo um canal no YouTube, ainda está em construção, né? Estou colocando aos poucos lá o conteúdo, né? Do Canil e Hotel Matrioska, né? E aí, para ir colocando vídeos dos filhotes que ao longo do tempo de criação, né? Eu tive aqui, né? Consigo, assim, hoje em dia eu consigo indicar onde a pessoa consegue comprar um filhote com qualidade, saudável, né? Devido à experiência, né, de estar já há 15 anos nesse mercado, né? Muito bom, né? É sinal que tu entende muito. E hoje aconteceu uma coisa muito inusitada. Antes da, da gente chegar aqui, já tem perguntas, tá? Então eu quero começar hoje de uma maneira diferente. Quem tá aqui já vê como é que funciona o live tip. Então, ó, a Andréia ficou pretinha. Andréia, não sei se tu tá aí ainda. Tá me escutando? Bom, pessoal, enquanto a Andrea não volta, eu vou explicar para vocês como é que funciona o Live Tip. Eu vou botar o site do Live Tip aqui, tá? Deixa eu botar o site do Live Tip aqui para vocês terem uma ideia de como que funciona o Live Tip. Deixa eu tirar aqui para a tela, vamos voltar aqui. Vocês não se assustem, porque eu não sei lidar com esses negócios ainda. Ó, esse é o site Live Tip. Quem não conhece meu canal ainda, tá vindo por causa da Andrea. Eu não sei se fui eu que caiu ou ela que caiu. E agora? Porque tá aparecendo zero aqui. Deixa eu ver quantas pessoas online. Não, tem 10 pessoas. Alguém coloca no YouTube se tá me vendo aí. Se alguém tiver no YouTube ou no X, uma mensagem, por favor. Deixa eu ver aqui. Não, eu tô online. Eu tô me vendo ali na TV. Acho que a Andrea tá voltando. Ainda não. Então, pessoal, o Live Tip, eu criei o Live Tip em 2020, tá? Em 2020. Em 2020, com tudo que aconteceu, eu comecei a ver que o físico ia ficar meio complicado e eu tava afim de ir pro digital. E depois, em 2024, eu
comecei a criar o Live Tip e hoje eu tô aqui fazendo live com um monte de gente. E o Live Tip é uma ferramenta de monetização. Você consegue doar ou fazer perguntas por Pix ou Bitcoin. Você só vai mandar a sua pergunta e a sua doação, tá? Sem se preocupar com as plataformas de conteúdo. Que nem no YouTube que nós estamos transmitindo agora, precisa cadastrar um cartão de crédito para mandar um superchat. No Live Tip a gente não tem esse problema, você não precisa disso, você só vai digitar e deixa eu mostrar aqui a tela do dashboard, a tela de doação, que fica mais interessante vocês verem. Ó, no Live Tip, o criador de conteúdo tem um link estático, que nem o meu aqui, ó. O meu é Leandro Moraes, que é o que eu estou usando para fazer essas lives, tá? E aí, você... Ó, André tá voltando, ó. Aí... voltou. André, tô explicando pro pessoal como é que funciona o Live Tip aqui, ó. Ah, legal. Daí você vai colocar o nome ali, o apelido, né, para poder enviar a mensagem. Coloca a mensagem, escolhe se é Pix ou Bitcoin que quer mandar. Normalmente Bitcoin é um grupo muito fechado que sabe usar, mas quem usa o Bitcoin sabe fazer ou mandar pela Lightning. Daí você vai botar continuar e vai abrir o QR Code do Pix ali, vai ler no celular ou copiar e colar, né, o que achar melhor, e a mensagem já vai ir para o produtor de conteúdo. E como eu estava falando antes, hoje a gente tem um momento bem diferenciado aqui, que já chegou perguntas para a Andréia. Eu acho que os cachorrinhos é um assunto bem interessante, né? Todo mundo gosta de cachorrinho, e aí por isso que já chegou. Então vamos para a primeira pergunta, Andréia. Deixa eu só te botar aqui para te responder direitinho. Ó, tu tinha saído, daí saiu as coisas, ó. Vamos lá. Não sei se tá conseguindo ver direitinho. Aqui. O Lucas Almeida mandou: meu maltês late muito pros vizinhos, o que eu faço? Então, essa parte eu costumo falar que faz parte do adestramento, né? Independente de ser maltês, York, o Spitz, né? Eles todos aprendem por repetição, né? E entoação de voz. Então, quando eles começam a fazer barulho, né? Que nem aqui, que eu tenho vários, eu sempre falo, começa a latir desenfreadamente, eu falo não, não, e com entoação de voz brava, né? Para eles pararem. Eu falo não, não pode, e aí eles vão parando, né? Mas isso tem que ser frequente, você usar a mesma palavra, né? Porque assim, eu não sou adestradora, mas assim, pelo fato de conviver com eles muito tempo, você acaba aprendendo algumas coisas que com adestradores mesmo, que às vezes eu indico, né? E eles falam que você tem que repetir, tudo é por repetição, a mesma palavra para você dizer não pode ou não, e quando você for falar uma palavra que ele fez certo, você muito bem, com outra entoação, então você vai... porque assim, quando eles são bebezinhos, eles latem, é tudo lindo. Então, se você falar, que bonitinho, e aí ele vai começar a latir, porque ele acha que o que ele está fazendo é lindo, né? Só que aí começa a crescer e começa a passar os anos e aquilo começa a incomodar, e aí você já não acha bonitinho. Então, você tem que começar a falar não desde quando ele é bebê. Começou a latir? Não, não, e vai reforçando isso, né? E quando vai lá, faz o xixi certinho no tapetinho, que bonitinho, aí sim você fala com carinho, faz um carinho nele, no cachorro, né? Que fez certinho.
Eu sempre falo, não precisa de premium, de bifinho, aqueles ossinhos, nada. Você vai lá e faz um carinho muito bem, com uma voz mais suave, né? Não entoação de bravo, assim. E ele vai assimilando aquilo, e sempre por repetição, né? Os meus aqui em casa, quando eu chego, eles não dão um pio. Eles não falam, eles ficam quietinhos, assim, como se não tivesse nada acontecendo. Eu abro porta, tudo normal. Quando a minha mulher e a minha filha chegam, parece que o mundo tá caindo. Só que eu fui me acostumando eles e quando eu chegava, eu não dava atenção pra eles, entendeu? E eu dizia, fica quieto, silêncio, não quero bagunça quando eu tô chegando em casa. E Sim. aí, agora eu entro assim como se fosse normal. Mas a minha mulher, a minha filha, quando elas chegam, elas pegam e fazem carinho neles. Meu Deus do céu. Assim, ó, eles ficam assim, parece que vai desmontar a casa, assim, é uma barulheira. Mas tudo é o costume. Eu não fiz nada demais, assim, pra eles aprenderem a fazer isso. A minha mulher até pergunta: ai, por que eles não latem pra ti? Porque eu não faço festa quando eu tô chegando em casa. Daí eles sabem que isso não é pra fazer. Ó, a Fernanda Costa mandou aqui. Eu não sei disso. É uma coisa que até. Vamos lá, ó. É verdade que maltês não gosta de sol por causa da pelagem? Fernanda Costa mandou R$ 7. Isso é verdade, não? Não, Não? eles gostam até do sol da manhã, eles gostam de pegar o sol da manhã. Quando começa a bater o sol aqui, eu tenho um quintal que bate bastante sol. E eles, assim, eles vão tomar aquele solzinho da manhã, eles ficam tudo esparramado, deitado, onde tem o sol. Quando eles cansam, eles entram. Mas, assim, eu tenho alguns, e eu acho que tem muito a ver com a particularidade de cada um também. Porque a gente fala, tem vários, mas cada um tem um jeitinho, cada um é único. E eu tenho uma que adora o sol. Ela fica no sol, às vezes tá forte, eu falo, vem pra cá, Andy, vem pra cá. E ela tá lá no sol. Aí eu falo, Mas, nossa, mas tá tão sol e ela não sai do sol. mas Então, será que ela não assim, quis dizer que não pode pegar sol por causa da pelagem? talvez, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, de não pegar sol, não poder pegar sol, né? Mesmo porque, vamos supor, quando você tem cachorra que tem filhote, que tá para ter filhote, né? Eles aconselham a tomar sol por causa das vitaminas, tudo. Então você tem que deixar a cachorrinha, quando tá prenha, você tem que deixar ela um tempo no sol. Lógico, você tem a opção da sombra, mas eles mesmos procuram o sol, né? Eles querem ficar um tempinho ali no sol, se aquecer. Eu acho até que o sol, não demais, mas eu acho que o sol faz bem. Agora, assim, tem aquele fator também que o pessoal vai passear com o cachorro na rua num dia muito quente. Então, a gente tem aquela coisa, ó, se você aguentar ficar no asfalto, na calçada, descalço, tudo bem, você pode passear com o seu cachorro. Agora, se você não aguenta ficar descalço, não coloque o seu cachorro lá, não, porque você vai queimar as patinhas dele. Descasca a patinha, machuca mesmo, fere tudo as almofadinhas deles. Show de bola. Vamos lá. O João Pedro mandou R$ 1. Obrigado, João Pedro. Qual a melhor ração para um filhote de maltês de 3 meses? Olha, existem rações tops, né? Assim, que são marcas muito conhecidas, né? Eu aqui uso a Premier, né? É considerado primeira linha, né? Tem todas as marcas têm primeira linha, tem algumas marcas que têm a segunda linha. Eu uso a Premium da Premier. Mas existem outras marcas, né? Existe Royal Canin, a Rios. Eu já trabalhei com a Rios também. É uma ração excelente também. Mas tudo vai do custo também, porque existem rações ótimas com um preço acessível e existem rações ótimas com um preço bem alto. Então vai do que a pessoa também consegue dar. Hoje a gente tem essas opções, né? Antigamente
as pessoas compravam, os antigos, né, que eu falo, os nossos avós, eles tinham o hábito de dar o restinho da comida, fazer comida, né? Hoje a gente pouco usa isso, porque as rações são balanceadas, são equilibradas, tem todas as vitaminas ali que eles precisam. E aí, se você fizer uma comida caseira, às vezes não tem tudo. Mas hoje também se fala muito da ração natural, que o pessoal prepara em casa, que é aquela ração sem tempero, né? Que é própria para o pet, que é receitado até por veterinários que são nutricionistas, né? Mas assim, eu aqui trabalho com a Premier. Acho que é a mais indicada, né? É, assim, é a mais fácil, né? E aí é aquela. Bebê filhote, né? Filhotes. Então, eu uso aqui a Pup, né? A raças pequenas, Isso, raça. Premier, raças pequenas, filhotes. E aí tem vamos supor, tem a de Maltês, tem a de York, tem a de Lhasa, de Shih Tzu. Tem gente que gosta de dar essas específicas da raça. Eu gosto de uma que chama Ambientes Internos, que ela é para filhote, raças pequenas. O grãozinho dela é bem pequeno, é fácil do filhote comer ele, né? Comer a raçãozinha, o grãozinho, né? E a gente, assim, quando o filhote aqui é muito bebê, tipo 30 dias, que é a hora que ele começa a conhecer a ração, existe o desmame, mas eu dou uma triturada nessa raçãozinha. Quando ele tá com dentinho de leite ainda, né? Eu dou uma triturada naquele pulsar do liquidificador e ela fica mais uma farinha com os grãozinhos junto, né? Não trituro totalmente, porque eles têm que aprender a comer, né? A mastigar. Mas eu dou uma pulsada, porque assim, eles cansam, eles vão comer, eles cansam. Então, se tem ali tipo uma farofinha da ração, eles lambem e se alimentam. E aí eles começam a aprender, né? A mastigar essa ração, a comer direitinho. A Sofia Mendes mandou aqui. Olha, Sofia, acho que isso aqui é a pergunta de $1 milhão. Mandou R$ 5. Obrigado, Sofia. Como ensinar o meu cachorro a não morder os móveis? Tu souber resolver esse problema, olha, Andréia. A fase de trocar dente, né? Tem muita gente que não sabe, mas assim, quando filhote, eles trocam os dentinhos, que nem uma criança, ela vai perder todos os dentinhos e vai nascer os novos, né? E tem toda aquela transição que é dolorida, como de criança. A criança fica, às vezes, com febre, fica meio chatinha, por conta da dor, do incômodo. O filhote também. Ele fica incomodado, aquilo dói, incomoda. E aí a forma que ele vê de tirar aquela dor, aquele incômodo, é roendo as coisas, né? Então ele pega lá o sofá, o canto do sofá, o canto da mesa e fica roendo ali para tirar aquela dor, aquele incômodo do dentinho, né? E vamos combinar que dor de dente ninguém merece, né? E aí eles acabam, assim, sem maldade, acaba roendo, né? Ao pé da mesa. Eu aqui, eu uso muito quando quando eu tinha filhotes, assim, quando eu tinha bebês, né? Eu usava muito aquele osso de massa. Tem muita gente que é contra esse osso de massa, contra. Mas assim, o cachorro tem, vamos supor, 1 quilo. Você não vai comprar um osso pequenininho, você compra um osso grande, tipo do tamanho do cachorro, ou metade do cachorro. Não tem como ele engolir esse osso, mas ele vai ficar roendo aquilo, como se fosse um chiclete. E vai tirar esse incômodo dele, né? É um osso que ele é de massa mesmo, de Massa couro de boi, tipo de né? comida? Ele é um couro de boi processado lá, e aí ele é branco, né? Tem muita gente que fala, mas o cachorro engasga com aquilo. Mas assim, ele rói, né? E não chega a comer um pedaço gigante daquilo, né? Ele vai ficar roendo aquilo vai ficar até meio nojento, porque ele, em vez de roer o móvel, ele vai roer esse ossinho, né? Então,
eu compro saco de quilo, assim, e espalhava assim pela casa, porque eles vão realmente no que é durinho, no pé do sofá, no pé da mesa, para roer. E aí, tendo esses ossinhos assim esparramados pela casa, ele vai nesses ossinhos. Existem uns brinquedos também que é próprio para morder. Mas eu acho que não tem assim o cheiro, que nem tem esse osso que estimula eles irem no osso, né? Nesse osso de couro de boi. Então eles acabam indo. Então, assim, o cuidado que tem que ter é não deixar ele ficar muito pequeno, se ficar pequeno, joga fora para o cachorro não engolir, né? E sempre comprar um tamanho bem maior que o cachorro, porque ele vai usar aquilo para roer, né? Então, assim, não tem necessidade de você comprar uma coisa pequena, compra bem maior, ele vai ficar roendo as pontas daquilo, aquilo vai ficar assim, parecendo um chiclete velho mesmo. Aí, quando tiver feio, aí você já joga fora aquilo, e quando tiver pedaço pequeno, que às vezes ele mastigou e ficou solto pela casa, você pode pegar e jogar fora. Mas isso evita, diminui muito o fato dele comer os cantos do sofá, dos móveis, né? Brinquedo ajuda, porque distrai também, né? Esses brinquedos de cordinha, que parecem uns fios, uns fiozinhos de linha, que também ajuda também nessa fase de trocar dentinho, né? Porque vai caindo pela casa os dentinhos, depois vai vindo outros, né? Mas essa fase que incomoda mesmo a troca de dente, é bom esses brinquedinhos que tem fiozinho, que parece linha. Também ajuda bastante. Show de bola. Então, assim, agora eu vou fazer. Porque eu não posso me esquecer da minha. Olha que eu errei tudo aqui, ó. Que eu, deixa eu remover, agora voltou. Eu não posso me esquecer de fazer a pergunta que me serve muito. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí, fica aí. Que eu acho que deve ser a pergunta de muita gente. Por que essa minha cadelinha aqui, mãe de uns quantos filhotes, tem essa alergia assim, desse jeito? O que tu pode explicar sobre isso? Tu já falou pra mim, no particular, e eu acho que seria muito interessante pro pessoal escutar, principalmente quem tem malteza aí, que tem, que tem... Eu tenho 3 maltesas, tá, pessoal? Então, a gorda, que é essa aqui, ó, essa aqui é a gordinha, tá? É a gorda. O apelido dela é Gorda, porque o meu guri botou o nome dela de Gorda. O outro cachorro é 007, porque o meu guri também era pequeno. E aí, ali na cozinha, ali, nós tínhamos aqueles negócios para os cachorros não passar de uma porta para outra, porque eu deixei ele na cozinha. E aí o cachorro passava aquilo ali. E aí um dia cheguei e e botei um monte de fio assim naquela cerca, naquele portão, né, que a gente compra automático. Tá. Só que a gente não tinha escolhido ainda o nome do cachorro. E o cachorro passou por aquele monte de fio, ele conseguiu sair dali. E aí o meu guri chegou em casa e pai, é 007 o nome desse cachorro. Olha só como ele consegue escapar dos lugares. Daí eu disse, tá, então tá. Daí depois ele botou o nome da gorda, que daí foi a esposa do 007. Que aí eu tenho uma outra história, posso contar depois. Quando tiver, eu tenho uma pergunta ali que eu preparei ali. Mas, voltando pro assunto, né? O que a gente pode fazer para diminuir essa questão das alergias, para não ter que ficando dando remédio para eles, porque normalmente os veterinários falam sobre dar remédio, essas coisas assim. Sim. E assim, sempre antes de levar o cachorro no veterinário, eu procuro fazer alguns testes em casa, né? Porque eles, quando a gente vai, eles perguntam, né? Você já testou isso? Já testou aquilo? Já trocou ração? A primeira coisa que eles falam é ração, porque o pessoal acha que a ração é que dá alergia, né?
A princípio, quando eu criava, na fase que você tem os pais, quando você identifica o pai ou a mãe com algum tipo de alergia ou algum tipo de problema já deles, a gente já tem que separar, castrar e não usar na linhagem, né? Por quê? Porque às vezes é problema genético, né? Então você investiga. Se você não descobre a causa, você separa e não usa como matriz ou quadriador. Agora, não é todo mundo que age assim, né? Aqui, até quando você me perguntou, aqui, os meus malteses, eles não têm problema de alergia. A maioria aqui é zero alergia, né? Então, assim, normalmente, às vezes, porque eu sempre deixo meu WhatsApp à disposição dos clientes, quando tiver dúvida, em qualquer tempo, para me ligar, para me chamar por mensagem, que eu respondo, eu tiro dúvida, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Quando eu vejo que eu não sei, assim, que é coisa, eu falo, olha, é melhor ir no veterinário, porque assim, a gente já fez os testes, já não. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é assim: com que você limpa a sua casa? Porque assim, a primeira coisa que os veterinários perguntam é qual a ração que você dá. Porque existem muitas rações que têm muito corante. E o corante, ele é terrível para dar alergia, problema de pele no cachorro. Outra coisa também que pode dar muito problema de alergia é produto que a gente limpa a casa, né? Que é o que eu acho que dá muita alergia, muita mesmo. Então, assim, eu falo assim, ó, usa água sanitária nos pisos frios, né? E existem uns desinfetantes próprios para... André, Oi. o áudio tá dando uma cortada. Melhorou? Não, parece que tem um eco, alguma coisa assim. Diferente. Tá fazendo barulho, né? Mas não parece ser aqui. Será que é a internet? Melhorou? Pode ser a internet mesmo. Tá, não, mas... Oi? Melhorou? Melhorou agora? Não. Não? Mas vai, continua assim mesmo. Vamos ver se passa. E assim, eu pergunto assim, como que você limpa o chão da casa? Porque assim, na verdade, água e com um pouquinho de água sanitária, você passa e limpa a casa. Existe também outros produtos que é desinfetante, que é próprio para quando você tem um pet em casa, ou quer seja cachorro ou gato, você usa na casa toda, ele não mancha, você dilui ele rende bastante, você pode passar na casa inteira, tanto em móveis, como chão, né? Você pode limpar tudo por ele. E isso faz com que esse tipo de desinfetante que é próprio, ele já não faz com que o bichinho tenha alergia, né? Se a alergia for desencadeada de algum produto de limpeza que usa. Geralmente esses produtos de limpeza que tem cheirinho, que deixa a casa super perfumada, são terríveis para pet, para dar alergia, né? Outra coisa também que não é uma coisa assim comum, mas pode ter, o pet pode ter alergia de pulga, né? Pegou uma pulga, às vezes foi passear na rua, trouxe uma pulga, fica todo empipocado porque tem alergia de pulga, né? Então, assim, existem alguns fatores que às vezes dá alergia no cachorro. Eu aqui, prêmio, eu uso muito fruta, porque eu não gosto daqueles bifinhos, porque eles são muito concentrados, os cachorros amam, só falta falar quando você mostra um saquinho daqueles bifinhos, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto de dar, às vezes eu até compro, mas eu pico, eu não dou aquele bife inteiro. Eu pico ele em pedacinhos de pequenos, de 2 centímetros, assim, e dou para não dar inteiro. Porque ele até deixa o cachorro um pouco desarranjado se você dá ele inteiro, né? E às vezes biscoitinho também. Mas às vezes assim,
para você identificar a alergia, você tem que ir tirando as coisas e depois ir acrescentando uma coisa por vez. Primeiro, vamos tirar tudo que a gente limpa a casa e usar só esse desinfetante. E começa a observar para ver se melhora isso. Não é isso? Vamos tirar os prêmios. Então, tira os prêmios. Continua com o desinfetante próprio para pet, tira os prêmios, né? E aí vai analisando, vai observando se diminui aquele vermelho, as pintinhas vermelhas, a coceira, se diminui, né? Porque assim, existem muitas causas de alergia, né? E aí também cada cachorro tem a sua individualidade. Então, às vezes o que acontece com um não é o que acontece com o outro, né? A alergia de um e do outro. Mas assim, não é só do maltês isso. Qualquer cachorro pode ter alergia, né? Mas é muito comum ser produto que a gente usa para limpar a casa. É porque os meus é só a gorda que tem. O Zero e a Jeannie, eles não têm. Entendeu? Então é uma coisa que é bem dela mesmo. E a tadinha sofre, tá sempre se coçando. É uma função, é algo assim bem complicado. Presta atenção também quando você for dar banho nela. Como você vê que é uma só, às vezes tem cachorro que tem, como eu faço tosa, dou banho aqui e tudo, tem cachorros que têm alergia a perfume, né? Ou determinados shampoos, né? Tanto que, assim, a recomendação é que você nunca use shampoo de humano em cachorro. A única recomendação que o pessoal tem é aqueles amarelinhos de criança, assim, neutro, que, assim, a gente usa em cachorro que tem alergia que não dá problema, né? Por conta de pH. E assim, é o único que, assim, quando eu sei que o cachorro tem alergia, eu procuro não utilizar produtos diferenciados. É o que eu te falei, vai tirando aos poucos, né? Começa com o produto de limpeza, depois muda o shampoo, só usa aquele shampoo neutro, né? Infantil, e vai mudando, até você descobrir o que é. Aí quando você descobre o que é, você pode. As outras coisas você pode voltar. Você só vai tirar aquilo que você identificou realmente o que está fazendo a alergia nela, né? Sim, show de bola. Alguém, uma assessoria completa aqui hoje. André, quais são as doenças mais comuns que você vê em filhotes e como prevenir? Em filhote, o que acontece, que é muito comum acontecer, é a giardia na troca de ambiente. Vamos supor, o cachorro está aqui, a pessoa vem comprar o cachorrinho para o filho, para a filha e vai levar para casa, ou vem o esposo comprar o cachorrinho para a esposa e vai levar para casa. Nessa troca de ambiente, aqui é limpo, a casa da pessoa é limpa, mas na troca de ambiente é muito comum se manifestar a giardia, que nada mais é do que um verme, né? E aí, como a gente identifica isso? A gente se identifica no cocô do cachorro. Você vê assim um gelzinho transparente e fica muito claro isso, né? Um pouco de sangue, né? A textura fica estranha. Então, assim, quando eu entregava os filhotes aqui, eu falava assim, olha, as primeiras dicas que eu dava era assim, presta atenção se está comendo direitinho, bebendo água, filhote costuma beber bastante água, ele come direitinho, só que o filhote come muito devagar, então ele come e ele cansa, então eu falo, deixa a ração à vontade a princípio, porque aí ele vai regular se ele vai comer de manhã, de tarde, de noite, porque filhote ele come, pega lá uns grãozinhos, leva para o lugar que ele quer comer, come lá os grãozinhos, cansa, vai lá de novo, esquece, começa a brincar, esquece de comer, depois ele volta lá. Então eu falo, filhote tem que deixar a raçãozinha ali à vontade, porque ele vai comer quando ele tiver fome, né? E prestar atenção, xixi se tá fazendo direitinho, o cocô se tá fazendo direitinho.
muitas vezes eu falava para os clientes, eu falava assim, ó, tira foto, se fizer um cocô diferente, tira foto e me manda, porque assim, isso é muito fácil você identificar no cocô do cachorro, né? Porque quando o cachorro faz 30 dias, a gente faz a vermifugação nele. E a gente repete isso, né? A gente faz com 30 dias, 3 doses, dali 15 dias a gente repete 3 doses, né? Só que na mudança de ambiente aparece esse que se chama giardia, que é muito comum acontecer, muito comum. E aí, assim, dá para tratar, é um remédio que vende, não precisa de uma receita, é um remédio que você vende, que é uma espécie de é um antibiótico, mas ele é uma espécie de um vermífugo, né? Que você vai dar lá por 5 dias, de 12 em 12 horas, segundo o peso do cachorro, né? E aí sara. Então, assim, é uma coisa que é bem comum acontecer. Show de bola. Ahn, Como socializar um filhote para ele não ter medo de outros cães ou pessoas? Tem isso também? É, assim, quando o pessoal vinha aqui pegar filhote, eles falavam que meus filhotes eram simpáticos. Porque, assim, às vezes a pessoa compra um filhote numa feirinha. E assim, eu não recomendo. Quando a pessoa compra em pet, tranquilo. Mas assim, feirinha eu não recomendo porque o cachorro vem com muita doença. E porque muita gente pega na mão, fica muito vulnerável. E assim, eu não recomendo porque assim, fica vários canis expondo, né? Então assim, um canil traz ali os filhotes, o outro traz, coloca ali do lado. E a doença de um canil passa para outro, no ar, né? Então não recomendo compre em feirinha. É, mas tem muita gente que compra filhote em feirinha, né? E aí eu acho que tem que fazer um check-up já de cara para você não ter problema futuro, né? E assim, quando o filhote ele é criado solto, né? Assim, você cria ele com a mãe, daí ele começa a brincar, e aí, assim, tem outros cachorros, eles brincam. Ele não tem medo de outros cachorros já, né? Mas aí quando você começa a colocar com outros cachorros, você tem que supervisionar, porque às vezes o filhote não tem medo, mas o outro cachorro às vezes avança, né? E aí ele começa a ter medo de outros cachorros. Então, assim, quando você for mostrar ele para outro cachorro, sempre tá ali de olho, né? Porque assim, o outro cachorro não é por mal, mas às vezes ele vai cheirar, vai assustar o filhote sai correndo, e aí ele começa a ter medo de outros cachorros. Mas assim, vai socializando, mas sempre por perto. Porque o cachorro adulto, ele é meio impaciente com o filhote. E o filhote, ele quer brincar, né? Eu falo que o ideal é sempre a pessoa, eu até brincava com os clientes, eu falo, não é porque eu quero vender um segundo cachorro para você, mas eu sempre indico a pessoa ter 2 cachorros, porque um cachorro sozinho, ele sempre copia o ambiente, mas assim, 2 cachorros, eles vão interagir entre eles, vai continuar sendo cachorro. Porque tem cachorro que às vezes é mais mimado do que uma criança, por ser um só, né? E aí acontece que ele perde o limite de cachorro, ele acha que ele é humano mesmo, né? Então, e aí ele manda no lar, né? Ele manda na casa da pessoa, né? E aí eu falo assim, o ideal é sempre ter 2 cachorrinhos, porque aí eles vão interagir entre eles não vão ter medo de outros cachorros, né? Eles são sempre muito sociáveis, né? Então, assim, eu acho que tirar esse medo, esse receio de um cachorro que você comprou de um lugar que ele tem medo, você vai ter que fazer isso aos poucos, né? É tudo por repetição e gradativo e bem aos poucos para ele perder esse medo realmente, né? Ô André, eu tô rindo aí por causa do segundo cachorro, tá? Então vamos lá. A próxima pergunta é o seguinte: quem tiver no X e quiser mandar uma pergunta para nós, mande no Leandro livetip.gg/Leandro Moraes, que a gente lê aqui, a André lê aqui. Quem tiver no X, no Facebook, no Instagram, tá? Que a gente não, eu não consigo ver as perguntas aqui, tá?
Manda pelo LiveTip, livetip.gg/Leandro Moraes. Então, por quê? Vamos lá, a segunda, por que eu tava rindo? Você já lidou com cães com ansiedade de separação? Quais as melhores dicas? Eu não sei se a Andréia lidou, mas eu lidei com, não com ansiedade de separação, mas vamos lá, como é que eu vou contar isso assim sem me ter problema? Eu me separei, né? E aí eu vim morar sozinho aqui nesse apartamento. E o meu filho tinha 6 anos e aí tá, vamos comprar um cachorrinho. Nessas épocas aí tu começa a fazer várias coisas. Comprei o 007. E tá, isso passou o quê? Acho que uns 2 anos depois, né? Que eu me separei, tudo que aconteceu, eu comecei a namorar de novo, né? A me encontrar e aí ter, né? Tá saindo com pessoas, com mulheres. E aí eu começou a frequentar o meu apartamento outras mulheres que não vinha mulher aqui em casa, né? E aí o meu cachorro começou a ficar em depressão. E aí por isso que eu tive que comprar uma cadela para ele, por causa que o cachorro ele arrancou os pelos assim, as coisas, de um jeito impressionante, algo que eu nunca tinha visto. Eu fiquei muito preocupado naquele momento. E aí eu cheguei lá na Pet, na moça que me vendeu. E aí eu disse, o que tá acontecendo com esse cachorro, meu Deus? Dela assim, o que tu fez de diferente? Nada. Não, nada, Daisy, né? Eu me dava super bem com ela. Nada, Daisy. Fazer o que diferente? Eu não faço nada, eu só trabalho, vou pra casa, trabalho, vou pra casa, trabalho pra casa. Que diferente que eu vou estar fazendo, Daisy? Tá, mas tu disse pra mim que tu tava começando a sair. Tu não levou ninguém no apartamento. Eu disse, né? Sim, né? Bem de vez em quando, assim, uma coisa. Tá, então é isso, Leandro. Ele tá com ciúme de ti. Porque tu tá levando. E aí quando eu conheci a minha esposa, que eu tô agora, eu disse pra ela, ó, a gente só vai conseguir casar se o Zero não ficar com depressão. Se ele gostar de ti, se ele não gostar de ti, não, a gente não vai poder casar. Ai. Mas tu sabe de alguma coisa aí da separação dos cachorros? Sim, tem cachorro que realmente ele sente, né? Que nem aí ele assumiu que ele era o seu dono, né? Não era você que era dono dele, né? Por isso ele ficou nessa crise, né? De ansiedade e se come, né? Se morde mesmo de se machucar. Quando eu me separei, eu tinha 2 cachorrinhas. Uma era minha, a outra eu tinha dado de presente pro meu ex-marido. E ele, na separação, toda separação é complicada. E ele esqueceu de levar a cachorra, ele não quis, né, a cachorra. E ela ficou comigo. E a cachorra, ela ficou em depressão, ela não saía debaixo do armário da cozinha. E ela ficou muito tempo lá. Só que como ela gostava demais da minha mãe, e aí eu falei, eu não sei mais o que faço, que a Nina não sai debaixo do armário da cozinha. Aí eu falei, mãe, vai lá, tenta falar com a Nina, né? Porque eu não sei o que fazer. Só quando quando a minha mãe vinha em casa, ela fazia festa, né? Ela saía debaixo do armário, ela ia atrás da minha mãe, ela ia comer, porque ela não comia, não bebia água. E aí minha mãe começou a ir todo dia em casa para poder fazer a cachorra voltar a comer e interagir com os outros, porque ela com outra cachorra, porque ela não interagia mais nem com a outra cachorra. Passou uns 15 dias, ela ficou bem, né? Acho que esqueceu e aí, sim, aí interagia com a outra, como ela fazia antes, brincava, né? Aí, assim, ela voltou ao normal. Só que aí depois o meu ex-marido veio para buscar ela. Daí eu falei, agora você não vai levar, porque agora que a cachorra tá bem,
Aí eu falei, não, agora não, né? E aí depois eu acabei dando um filhote dela para ele, né? E eu falei, não, mas ela vai ficar, porque ela já agora já acostumou aqui, né? E tenho casos, como eu trabalho com hotelzinho, eu tenho casos que, assim, cachorros que foram adotados, que normalmente às vezes cachorros que foram abandonados, levados para ONG, ou resgatados da rua mesmo, é um problema sério quando fazem hotelzinho, porque eles acham que vão ser abandonados de novo, né? Então você tem que fazer um trabalho assim com eles, porque assim eles acham realmente que vão ser abandonados. Então eles entram num estado de estresse, assim, uns latem demais, não comem, outros não latem e ficam amuados, aí você tem que colocar junto com outro cachorrinho que é bonzinho para ficar chamando para brincar. E aí, assim, em 2 dias resolve, né? Porque ele está num outro ambiente. Mas, assim, ele está em outro ambiente sem os donos, né, atuais. Mas você tem que dar um carinho a mais, né? Você tem que dar uma atenção a mais, porque é bem complicado. Cachorros que foram adotados, resgatados, quando vem para hotelzinho, é cachorro que te dá uma manutenção a mais, no sentido de você dispensar mais atenção, ter mais cuidado e ter que colocar outros cachorros para interagir junto. Ele sente, né? Eles sentem, eles são Ele, muito sensitivos, né? os meus, no sábado de manhã eu começo a arrumar as coisas pra ir pro sítio, né? Eu começo a arrumar as coisas pra ir pro sítio, começo a carregar o carro, eles começam. Eu fico pra lá e pra cá, porque eles sabem que eles vão ir junto, que eles vão sair, que eles vão, que eles vão ir lá pro sítio, vão pra uma outra casa. Eu não sei qual é o que A passa ideia na cabeça deles. deles. A ideia deles. Entendeu? Eu não sei se eles gostam de andar de carro, eu não sei se eles gostam de ir pra aquela outra casa, eu não sei o que é, porque no fim das contas eles fazem tudo sempre a mesma coisa. É os três juntos, grudados, dormindo, estão sempre eles dormindo ali, um encostado no outro. Eu não consigo nem ter duas caixas de transporte, porque eu tenho três cachorros, né? Porque quando eu comprei duas caixas, eles me fizeram de idiota. Entendeu? Eu era um palhaço da corte. Eu abria uma caixa para botar um cachorro, eles iam tudo para aquela caixa. Daí eu botava um no outro e ia tentar fechar, eles saíam, ficavam no meio e não conseguia fechar. E aí eu fiquei que nem um palhaço, assim, você quer saber de uma coisa? Vai tudo na mesma caixa mesmo. E hoje eles vão na mesma caixa. E porque se eu pego um para levar para algum lugar, eles querem ir junto, eles se desesperam. São Então, inseparáveis. é. E tenho mais uma outra pergunta aqui para ti. O maltês pode ter hipoglicemia? Como os donos podem identificar e evitar isso? Antes tu falou para mim que o maltês não, mas que qual cachorro pode ter mesmo? O maltês é bem difícil ter. Agora, o York tem. É bem comum. Né? Ele fica molinho, ele tem aquela. Você olha o cachorro, ele tem aquela sensação de desmaio, assim, que o cachorro fica molinho, largado. Isso pode acontecer tanto com filhote de York como adulto. Às vezes baixa o açúcar ali, e aí eu sempre recomendo, né? Às vezes para os clientes aqui eu falo, ó, você vê que tá muito para baixo, muito quieto, vai dar uma pontinha de colherzinha de mel para ele. Se não tiver mel em casa, pega um pouquinho de leite condensado, né, e dá. Eles lambem, na hora já viram um foguetinho já de novo, porque o York ele é elétrico, né? E quando ele tá muito quieto, tem alguma coisa errada. E aí é o que acontece normalmente com o York, é isso. A hipoglicemia, né? Que o pessoal fala. O maltês eu nunca vi acontecer. Tá, mas a gente não dá açúcar pro cachorro. Por que acontece isso? Não Então, sabe? eu acho que é do próprio organismo deles. Não... Porque eu só vejo acontecer com o York, né? Eles são mais friolentos, tem muito frio, o York, né? E diz que não pode dar chocolate pro cachorro também. Não, o chocolate, ele é como se fosse um veneno pro cachorro, né?
porque faz mal, né? Existem alguns alimentos que são realmente perigosos, né? Eu acho que o Zero, né, o Zero, quando era só eu e o Zero aqui em casa, eu acho que ele comia pipoca e chocolate. Eu não me lembro É, muito bem, mas eu acho que ele pipoca, comia. eles adoram pipoca, né? Adoram, amam pipoca. A gente não deve dar comida da gente para eles, mas eles acabam às vezes roubando umas pipoca, né? Mas chocolate é complicado, porque eles faz muito mal o chocolate, né? É, É tipo um veneno para cachorro, né? eu comia muita pipoca, até hoje como muita pipoca. E como era só eu e ele comia bastante pipoca. Nós já estamos chegando a, deixa eu ver, 50 minutos já. Eu vou te fazer uma pergunta que agora acho que tu vai levar um tempo para responder. É, sobre a migração para o digital, né? Que é quem tá vendo essa live, quem não sabe, eu e o André estamos fazendo os mesmos cursos de mentoria com outras pessoas também. E a gente está migrando para o digital, que é uma coisa que eu vejo como essencial daqui a alguns anos. E vejo também que por que eu criei o Live Tip? Porque acredito que nos próximos 10 anos a gente vai. Muitas pessoas vão ter a necessidade de falar com pessoas humanas, né? Ter esse contato mais próximo de uma forma muito mais ah, com muito mais desejo, né? Eu falo desejo porque vai faltar isso na rua, vai faltar isso na loja, vai faltar isso no supermercado. Hoje quem vai em supermercado já vê que alguns supermercados já tem aqueles atendimentos automáticos. Então qual é a tendência? Os caixas de supermercado, eles não existir mais o caixa, a pessoa ali, né? Que por mais que tu não fale muito com aquela pessoa, um contato humano tá tendo. Tu fala alguma coisa, brinca, algo assim. Ahn, então isso foi que me fez, uma das coisas também que me fez criar o Live Tip, que eu vejo que no futuro vai ser muito rede social e para vamos botar o exemplo da Andréa. Ela tá num nicho que hoje em dia quase todo mundo tem um cachorro. Então ela tá num nicho que provavelmente ela vai crescer muito nas redes sociais se ela fizer o que está sendo ensinado sobre o assunto que ela vai falar. E os donos dos cachorros vão querer falar com uma pessoa que saiba lidar com os cachorros, vão querer não só. E quando for mandar uma mensagem para ela no Instagram, ela não vai conseguir ver isso. E o Live Tip vai fazer essa conexão direta de uma pessoa com a outra, porque a Andrea vai poder estar em todas as redes sociais, tanto no Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X, no que ela quiser, mas recebendo as perguntas por um lugar só, que a conexão vai ser muito mais rápida e muito mais direta com o escrito dela. E você está querendo migrar para o digital. Como você acha que pode compartilhar a sua experiência online? Como que tu acha que o ponto que tu tá agora que tu pode compartilhar isso com o pessoal e o que tu acredita que vai te trazer esse digital aí para frente? Então, Leandro, como você falou, assim, hoje tudo está migrando, né, para o digital, né? Eu, assim, sou muito franca, no sentido dos filhotes, né? Na época que eu vendia filhote, que eu criava para vender, eu usava só a internet para venda, né? Apesar que tem muita gente que é contra a venda de cachorro, contra. Mas se você quiser um cachorro de raça, legítimo, você tem que ter canis especializados, assim, corretos, certos, né? Legalizados. E, assim, canis que são responsáveis, né? Que trabalham direito com as matrizes.
Então, assim, eu Não, sempre. tu me mandou uns vídeos, André. Tu me mandou uns vídeos do chão, a limpeza, a organização, aquilo que tu me mandou é algo que, pô, tem que ser valorizado esse tipo de coisa, porque provavelmente eu não conheço, eu não é um mercado que eu fico olhando, eu não olho essas redes sociais, né? Eu não tenho essa curiosidade, mas provavelmente tem canis que os caras não devem nem limpar os cocô dos cachorrinhos, né? Os criadores, Então, sei lá o quê. Então, assim, eu vi naqueles teus vídeos, eu senti naquele. Aí eu e a André estamos conversando há muito tempo sobre o que ela vai falar nas redes sociais, né? E quando eu vi aqueles vídeos dela dos cachorros, eu senti uma coisa boa. De cuidado, de uma pessoa que gosta do cachorro, que cuida também, não só o cachorro, mas o local que o cachorro tá. Então, assim, e eu acho que isso é muito importante pro cachorro e pra quem tá comprando mais ainda, né? sim, então, o que eu falo é assim, quando você está nessa área, você conhece muita gente em qualquer área, né? Que você tá, você conhece muita gente na mesma área, né? Assim, eu conheço muita gente que trabalha nessa área, mas assim, pela experiência que eu ganhei nesse tempo todo, a limpeza do lugar, né, em si, e dos cachorros em si, dos bichos, né, o cuidado com eles é essencial. Se a pessoa não cuida da matriz, como ele pode te gerar um filhote sadio? Não tem como. A limpeza, ela reduz assim problemas com o seu filhote, com sua matriz em 90%. Você não tem problema de doenças se você tem a limpeza, né? Em ordem, tudo em ordem. Então, assim, mesmo não estando no digital, eu estou migrando agora, fazendo essa transição. Eu sempre vendi os meus filhotes pelo digital, né? Pelo Instagram, a princípio pelo Facebook, né? Existe muitas pessoas que acham isso errado, que cada um tem uma visão de mundo, né? Mas assim, na minha concepção, eu acho que é a forma mais segura de uma pessoa comprar um filhote. É pela rede social. Porque ninguém colocou. Porque assim, eu vejo, vamos supor, numa feirinha, todo mundo põe a mão no cachorro, passa um monte de gente. Você tem contato direto dos seus cachorros com cachorros de outros canis. Você sabe como você cuida, mas você não sabe como o outro cuida. E aí você tem toda essa limpeza, todo esse cuidado com sua matriz, com seus filhotes. Você vai para uma feirinha e lá você traz um monte de bichinho para seus bichos. E aí você tem que ter um cuidado extremo mesmo. Aí o pessoal fala assim: ah, você é neurótica com limpeza. Eu falo: não é que eu sou neurótica, é que assim, se eu não tiver o cuidado, depois eu vou ter trabalho, eu vou ter doença, então eu tenho que ter cuidado. Então, assim, eu não faço feirinha, nunca fiz feirinha. Então, eu sempre anunciei os bichinhos no Face, no Instagram, e sempre vendi assim e por indicação, né? O cliente que compra vai lá, indica, e eu tenho bastante indicação, né? E aí as pessoas vêm, porque geralmente os canis não recebem as pessoas em casa, no canil, né? Não recebem, entregam o filhote na casa da pessoa, não querem receber. E aí eu falo, não, pode vir conhecer. E aí a pessoa vem aqui, conhece, né? Sabe que eu tô no mesmo endereço todo esse tempo, o celular é o mesmo desde quando eu comecei. E assim, a pessoa às vezes vai, compra um filhote na feirinha, quando a pessoa vai tirar uma dúvida com a pessoa que ela comprou, já mudou o número do celular. Porque ela sabe que o cachorro que ela tá vendendo vai dar trabalho para ela, né? Então, assim, ela muda de número. Ela some. E eu, como eu gosto de trabalhar direito, com indicação, então eu acho que a gente tem que trabalhar direito em tudo, né? Eu acho que assim, é uma plantação. A gente planta para a gente colher, né? Então a gente faz tudo que a gente faz por eles, a gente acaba
sendo retribuído, até pelos próprios bichinhos, porque você cuida e eles retribuem tudo isso, né? Eu costumo falar que o ser humano costuma ser ingrato, mas os bichinhos não, eles são muito gratos, né? Então, assim, eu sempre trabalhei no digital nesse sentido, de oferecer o meu serviço ali, né? E sempre dei todo o suporte para os clientes que compravam um cachorrinho comigo. Até hoje eu dou, né? E não falo, pode me procurar nas próximas semanas ou no próximo mês. Não, eu falo assim, o que você precisar, qualquer dúvida que eu souber tirar, meu WhatsApp tá aí, pode me mandar mensagem. Se for uma coisa urgente, pode me ligar, né? Eu procuro dar um suporte para, assim, no que eu puder ajudar, eu ajudo. O que está fora do meu alcance, eu falo, não, é melhor ir para o veterinário, procurar um atendimento especializado, né? E assim, hoje eu vejo assim essa transição como trabalhando com esse suporte mesmo, de orientando as pessoas, né? Na hora dela adquirir um bichinho, na hora dela cuidar desse bichinho, né? Quantas vezes ela dá banho no cachorro por mês, quantas vezes por semana ela dá banho, quantas vezes por semana ela corta a unha, né? Então, assim, na verdade, assim, a gente corta a unha do cachorro uma vez no mês. O banho você pode fazer toda semana, né? Então, assim, orientações básicas, mas que, assim, ajuda você a cuidar do seu pet e evitar que ele fique doente, né? Se você passeia com ele na rua, são outras recomendações. Você tem que andar com os remedinhos de pulga, carrapato em dia. Vermifugação também sempre em dia, cada 6 meses faz a vermifugação. Prestar atenção nas suporte para que as pessoas que têm o bichinho em casa, às vezes a vida da gente é tão corrida que às vezes a pessoa esquece de dar uma vacina e todo ano você tem que dar. E às vezes você perde um cachorro porque você não deu a vacina, né? E ele fica vulnerável, ainda mais um cachorro que você passeia com ele na rua, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Mas seria só, assim, no sentido de dar dicas e cuidados, né, com o pet que a pessoa tem em casa, né? Show de bola. Veio mais uma pergunta aqui, ó, por isso que eu tava meio tonto aqui, ó. Tá? Só que eu. ah, teve uma hora que eu saí, aí eu me perdi, ó. Vamos lá. Ah, eu tô dizendo que eu tô meio tonto, ó. O Jones mandou. Sabemos que essas raças pequenas desenvolvem muitas doenças. Existe uma forma de minimizar isso na aquisição de filhotes? É o que tu estava falando aí agora há pouco. O Jones mandou 500 saques. Muito obrigado, Jones. Quer falar mais um pouquinho sobre isso, André? Então, o filhote, quando você minimiza todos os problemas que o filhote pode ter, cuidando primeiro da mãe, da matriz, do pai, né? Mantendo eles vermifugado, vacinado, tudo em ordem, a limpeza onde eles ficam, né? E aí quando você vai colocar para cruzar esse cachorro, você tem um limite, porque um cachorro ele entra no cio a cada 6 meses, uma cachorrinha. O cachorro ele cruza em qualquer tempo, mas a cachorrinha não. E assim, quando você você quer, às vezes tem cliente que quer tirar uma cria do cachorrinho dela. Eu falo, olha, tira a cria e depois você castra. Então eu falo assim, tenha o cuidado com a mãe, com o pai, para você ter filhotes saudáveis. E depois, quando nascer esses filhotes, você tem que estar sempre higienizando o lugar que ele está, higienizando o pai, mãe ali, que normalmente o pai não fica junto, mas fica só a mãe, mas você tem que estar lavando, deixando tudo limpinho, lavando os potinhos, lavando. Vai muito cobertorzinho, toalhinha que você põe lá, você tem que trocar todo dia. Aquilo às vezes 2, 3 vezes no dia, para estar sempre limpo, higienizado. E o cachorro não ficar na sujeira, porque assim, filhote, ele tá mamando e ele tá fazendo xixi, o cocô, ali onde ele tá mamando, ele não sai. Então aqueles paninhos sujam muito, então você tem que trocar aquilo para o lugar que a mãe tá, o filhote tá,
tá sempre sequinho, sempre limpinho, né? Isso tudo, essa higiene diminui muito, muito, muito todos os problemas que você pode ter com o filhote, né? Eu falo que a higiene é tudo, né? E assim, fazendo a vermifugação com 30 dias, né? Eu costumo fazer a vermifugação com 30 dias, faço 3 doses, 3 dias seguidos, espaço 15 e refaço 3 dias seguidos novamente. E a vacina a gente dá, né? Tem a vacina que você pode dar com 45 dias, que é a PUP, e tem a V8, a V10, que você pode fazer também com 55, 60 dias, né? E aí, nesse primeiro momento, o filhote, ele toma 3 doses de vacina, ou V8 ou V10. E o indicado é que seja importada, né? Porque a importada, ela é mais, assim, ela te dá mais segurança, né? Então, o ideal é você fazer essas 3 doses de vacina, que é feita a 21 dias, né? Você faz a V8, num filhote. Eu aconselho a V8 porque a V10 ela é mais dolorida. A V8 ela é tão boa quanto e ela não é tão dolorida. Para um filhote muito pequeno, a V8 seria o ideal. E aí você faz as 3 doses quando é bebê, né? Vai fazer a cada 21 dias. E depois você vai dar de raiva. Tem outras vacinas que você pode dar, né? Que é a de giardia, que é a de gripe, né? Cachorros que são mais sensíveis para gripe, tosse, o York, que ele é muito friolento, né? Tem muito frio, então eu recomendo a de gripe. Já os malteses, eu já não acho que eles sejam muito sensíveis à gripe, né? Então, assim, algumas eu recomendo, mas isso depois a pessoa vai dando sequência com o veterinário do cachorrinho, né? Aí o veterinário já vai recomendando quais as vacinas que ele indica, tudo, né? Mas a princípio é vermifugação, a limpeza, cuidado com os pais, limpeza do ambiente, né? E a vermifugação e a vacina. Isso é primordial para o filhote saudável, para você não ter trabalho nem doença com ele. Isso aí, olha aí, ó. Ó, bem maluco no negócio aqui, ó. Então, eu tava pensando em mais umas 12 perguntas pra ti aqui. Mais ou menos isso. Quando tu falou das vacinas, dos negócios aí, da gripe, né? Mas, pessoal, nós estamos chegando já a 1 hora e 7 minutos. É, eu quero te agradecer, André, pela tua disponibilidade de ter vindo aqui, tá? O link do perfil do Instagram da Andrea e o link do canal do YouTube dela tá na descrição do vídeo, tá? Clica, se inscreve lá. Eu tava aqui pensando também, André, eu quero saber se tu vai fazer agora para as redes sociais, tu vai falar sobre essas coisas tudo, sobre os cachorrinhos, tu vai fazer uns vídeos rolando com os cachorrinhos, com os filhotinhos, a gente quer se divertir também, né? Eu podia fazer uns vídeos assim, né? Brincando com eles e coisas. Então, pra ser legal e ficar bem interessante. Podia fazer uns pra chamar a atenção, né? Tu rolando com os cachorrinhos, alguma coisa assim. Do jeito que anda as redes sociais, não sei se tu não vai ter que te vestir de cachorro, entendeu? Pra brincar com eles. Porque o bagulho tá meio tenso. O, Todos esses influenciadores estão fazendo aquele vídeo com gelo e não sei o que. É uma função, né? Mas tudo bem. Tem as partes ruins das redes sociais, mas tá tranquilo. Eu queria te agradecer, André, tua disponibilidade. Falar para todo mundo que curtam o canal, compartilhem o conteúdo, se isso foi interessante, se vai fazer sentido para alguém que vocês conheçam, né? O nosso intuito aqui no canal do Live Tip, no canal do Açougueiro, é trazer pessoas que estão começando nas redes sociais, assim que nem eu, que me atrapalho nessas transmissões, nessas coisas aqui, que não tenho uma desenvoltura para falar nas redes sociais, né? Tô aprendendo
e dar também a oportunidade para essas pessoas também se desenvolverem. A Andréia é a primeira live dela, né, André? Então, assim, é algo que a gente não imaginava estar fazendo, né, se não tivesse se conhecido pelo curso ou nas redes sociais. E, e essa é a intenção do Live Tip, é fazer uma comunidade forte, fazer as pessoas se ajudarem e eu tenho isso como missão na minha vida, entendeu? Depois de 2020, depois de tudo que aconteceu, depois de todas aquelas coisas malucas que a gente viu, né? É ajudar as pessoas a prosperarem, a ter como monetizar sem se preocupar com número de visualização, com quantidade de inscrito. Ah, eu tenho que cumprir a meta disso, a meta daquilo. Pô, olha só, olha o que a Andrea falou para nós aqui hoje. Precisa ela ter que seguir todas essas coisas malucas para começar a monetizar nas redes sociais. No dia que eu falei com ela sobre o negócio da alergia da minha cachorrinha, eu disse, pô, eu já levei em 50 veterinários. E ninguém conseguiu me explicar desse jeito. Eles dizem que pode ser isso, pode ser aquilo, teria que fazer um exame, teria que isso, teria aquilo. Não, ela me explicou, me mandou o produto para mim passar no chão, que eu ainda não comprei, né? Porque eu sou, né? Mas tudo bem. Ainda não comprei, mas a primeira coisa que eu vou fazer é comprar esse produto de limpeza para passar no chão aqui em casa. Já para ver como é que vai ser. E aí eu vou trocando as outras coisas. Porque ração eu já comprei todas, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito. Já me mandaram dar ração anti não sei o que o cocô sai redondinho, outra que o cocô sai quadradinho, e não sei o que, ração de R$ 500 no pacote, pacote grande, tá, pessoal? Mas coisas absurdas. Ninguém mandou trocar o produto de limpeza. Então, Ninguém. tem cachorros, Leandro, eu até tenho um hóspede aqui, que é o Bartô, ele tem alergia a frango. Então, no caso dele, teve que trocar ração para uma ração que é hipoalergênica, né? Mas assim, também a tutora, né, dele, ela teve bastante trabalho até descobrir que era alergia de frango, né? Muitos exames, foi bem desgastante para eles. Mas assim como eu E te falei, às vezes provavelmente ela deve ter descoberto sozinha, né? então, ela fez muitos exames com ele, muitos exames, mas é aquela história que eu te falei, você tem que ir por eliminação. Se você já ir por eliminação, quando você chega no consultório veterinário, você já ajuda o veterinário também, porque ele vai falar, você já fez isso? Você já tirou o shampoo e usou só esse shampoo? Você já limpou a casa É, só com esse produto? Então você ajuda também a fechar diagnóstico antes até, né? mais uma coisa que tu me lembrou, porque as ração eu fiz de tudo. Eu comprei durante 6 meses a mesma ração, carésima, não sei o que. Depois troquei para outra e fiz shampoo. Já comprei shampoo de tudo quanto é tipo. É uma função disso, daquilo. Já pedi para não postar o cheirinho aquele neles, Perfeito. que sabe? Tudo isso aí. A única coisa que eu não fiz foi trocar o produto que eu limpo aqui em casa, que é a Jax, que é Veja, que é esses produtos aí. Então, só que ninguém me falou isso também, né? Então, Esses produtos eles são terríveis para gente é ótimo porque eles são práticos, mas para os pets eles têm algum componente ali que dá muita alergia, eles se coçam demais, né? E é uma coisa que a gente não imagina, né? Porque a gente quando vai no mercado comprar, a gente vai procurar um cheirosinho para passar em casa e já resolver o problema, né? E é onde a gente prejudica muito o pet, porque esses produtos, eu não sei qual é o produto, né? Talvez um químico saberia dizer exatamente o que é, mas é o que faz com que eles ficam com alergia. daí para te ver, ó, olha só, eu
quanto eu já gastei com remédio, com ração, com não sei o quê. Eu não pagaria para escutar ela me falar isso aí numa mensagem direta, porque senão eu não teria, eu não ia ter o contato dela. Então, assim, as informações da André são tão valiosas que as regras da plataforma podem fazer ela desistir de estar nas redes sociais. E com Live Tip não, com Live Tip ela vai conseguir monetizar com 100 inscritos, 500 inscritos, com o conteúdo que ela, com uma quantidade de visualização que ela teve. Não precisa ter muito inscrito, mas se ela teve 2.000 visualizações num conteúdo que ela está colocando e a pessoa tem alguma dúvida em relação àquele conteúdo, ela vai querer mandar. Então, o Live Tip foi criado para isso, para pessoas inteligentíssimas que nem a Andrea, pessoas com experiência que nem a Andrea, que só fizeram isso por muito tempo, por isso sabem tudo isso que está falando, por experiência própria, por testar várias coisas, que eu criei o Live Tip. Porque de gente enrolou lá na internet, já tem bastante, a gente não precisa, né? Para ganhar visualização e coisa. Então eu precisava ajudar pessoas muito inteligentes que realmente eu também sigo, que às vezes são punidas por regras das plataformas, e eu ficava muito bravo com isso, porque eles têm um estudo, uma coisa assim tão grande, e por eles falarem alguma coisa que não agradou, a plataforma vai lá e desmonetiza eles. As minhas lives vocês podem ver, quem tá vendo depois, até uma coisa que eu tô querendo falar há muito tempo. Quem estiver vendo depois dessa live, me avisa aqui se tá aparecendo propaganda no YouTube. Porque elas não estão monetizadas. Eu deixo desativadas as monetizações, justamente para quem está vendo depois poder assistir ela tranquilamente, sem nenhum problema. Porque a monetização do meu canal, do Live Tip, desse movimento que eu estou criando aqui, tá vindo pelo Live Tip. E no final do ano, eu quero ver quanto que entrou nesse Live Tip, entrevistando várias pessoas, para mostrar, fazer um vídeo bem elaborado para mostrar para os produtores de conteúdos que não necessariamente eles precisem cumprir tudo aquilo que a plataforma... E se eles conseguirem aquilo que a plataforma dá, vai ser mais uma renda que eles vão ter, além de ganhar por monetização, além de ganhar por views, além de ganhar por superchat. Vai ser mais uma forma deles rentabilizarem e se motivarem mais, né, com o Live Tip. Mas André, eu falei demais hoje sobre o Live Tip e aqui... quieto. Eu fico... Isso é uma coisa que meio que me causa indignação, porque eu vejo que a tua experiência é algo que não tem valor, né? Não tem valor que a gente consiga pagar, né? E que é muito importante a gente ter as pessoas que nem você nas redes sociais. E aí eu fico nervoso e aí falei demais sobre Live Tip. Eu queria que tu pedisse desse as tuas considerações finais, agradecesse, falasse o que precisar falar, pode falar o que tu quiser, tá? E aí pra gente acabar a live. Então, eu, assim, agradeço o convite de estar aqui, né, na Live Tip. Eu achei, assim, que foi, assim, bem inovador o sistema que você criou, né? Porque hoje em dia as plataformas realmente, elas complicam, né, para a pessoa. Então, assim, eu gostei bastante do sistema da Live Tip, né? É inovador. Considero, assim, algo inovador. Tudo que é inovador, a princípio, às vezes não é muito aceito, mas quando as pessoas entendem como funciona, ganha muita aderência, né? Então, eu acho que, assim, é uma questão de tempo e as pessoas conhecer o seu produto, eu acho que vai bombar, né? Assim,
eu quero agradecer primeiramente, né? Foi um privilégio te conhecer, a gente acabou se conhecendo no curso. E assim, gosto demais de trabalhar com os cachorrinhos, né? E assim, você até deu uma luzinha assim um estalo, porque eu não estava direcionando ainda a minha transição de carreira, né? E você falou, não, mas por que sofrer tanto se você tem aí uma bagagem já que você pode já utilizar, né? E aí eu até comentei com você, eu falei, o fato de ser criadora, a gente é muito discriminado, porque as pessoas colocam tudo na mesma vasilha, que tudo é igual, né? E quando na verdade não é assim. Mas assim, eu vejo também que os criadores precisariam de alguém para dar uma consultoria, sabe? Para esclarecer o que realmente eles deveriam de fazer no ambiente deles, porque ia reduzir até prejuízo para eles mesmos, né? Então, assim, eu gosto demais. É como eu falei para você, eu falo para todas as pessoas, eu gosto demais de trabalhar com os cachorrinhos. Eu aprendo muito, todo dia eu aprendo algo novo, né? E assim, qualquer dúvida que as pessoas tiverem no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Pode chamar no direct, no WhatsApp. Tá sempre à disposição, né? Às vezes eu não vejo na hora, mas assim que eu vejo eu já respondo, né? Quando for algo que está ao meu alcance, eu procuro ajudar. E quando eu não consigo, eu encaminho. Eu falo, realmente é caso para você já ir direto para um veterinário, né? Porque é uma coisa mais específica, né? Mas assim, coisas primeiras, assim, de dicas, né? Assim, alguns cuidados iniciais eu consigo ajudar. Então eu me coloco à disposição. Vocês, o pessoal que está na live aí, que tiver dúvida, pode me chamar. E o que eu souber, eu estou à disposição. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por todos que estão até agora aqui. E até a próxima live. Fiquem com Deus. Meu canal foi desmonetizado. Como posso continuar monetizando conteúdo? Eu sei, pessoal, como é difícil passar por isso. Mas sim, tem como continuar ganhando dinheiro com seu conteúdo mesmo depois da desmonetização. A solução é o LiveTip. Com o LiveTip, seus seguidores mandam perguntas pagas. Você não precisa esperar aprovação e nem passar por processo burocrático. Os pagamentos são feitos diretamente por Pix ou Bitcoin. É rápido e sem complicação. Eu sei que em outras plataformas você precisa de um número grande de seguidores ou tem que esperar muito tempo para ser aprovado. No LiveTip, qualquer um pode começar a monetizar imediatamente. E o melhor de tudo, o suporte é humanizado, sempre tem alguém para te ajudar rapidamente. Eu mesmo atendo você no WhatsApp ou no Telegram. Se o seu canal foi desmonetizado ou você está começando agora, não se preocupe. O LiveTip é a solução para quem quer monetizar de forma simples, direta e eficiente. Crie a sua conta hoje e comece a ganhar do seu jeito.